é por isso que eu gosto bastante deste canal, o canal Debate Raiz. Já vou indicar pra galera se inscrever, dedico os créditos ao canal, vou colocar um corte do canal Debate Raiz, dando informações aí, né, muito importantes, principalmente vai ser bom para o Flamengo. Tem principal jogador aí do Internacional, que não é certo se vai estar no jogo contra o Flamengo na Libertadores, vai ter bastante tempo aí, mas é um jogador muito importante, um jogador titular do Internacional, que provavelmente não estará na partida contra o Flamengo. O Inter praticamente tem um time inteiro no DM, rapaziada. Então, por um lado, é bom demais pro Mengão. E os jornalistas aí estão falando que o torcedor do Internacional está muito preocupado, desesperado com essas notícias. Principalmente, né, o Flamengo que está se reforçando, está chegando agora o Jorginho para reforçar o Mengão, apesar do Arrascaeta, que não vai jogar o primeiro jogo das oitavas de final. Tá vindo aí o Jorginho para reforçar o Mengão e isso deixa ainda mais o torcedor do Internacional preocupado. Ó, vamos assistir até o final aí, ver essas notícias do canal Debate Raiz? Se liga só. Ô Lucas, e a lesão do Fernando, cara? Que poteca é essa? Pois é, JB, o Fernando que é um jogador muito importante, titular do Inter desde a temporada passada quando chegou aqui, e tem uma suspeita de lesão ligamentar no joelho direito, ele que saiu na reta final do primeiro tempo contra o Fluminense no Beira-Rio no último final de semana, até caminhava com algumas dificuldades para uma lesão ligamentar, que a gente geralmente vê o jogador sentindo muito mais já dentro de campo, mas tem essa suspeita de lesão ligamentar, e aí a gente está falando de pelo menos, JB, 4 meses de recuperação. Ele não deve precisar passar por cirurgia, tá? Não é rompimento de ligamento cruzado, mas é uma lesão ligamentar que vai precisar de um pouco mais de cuidado, no mínimo 4 meses de recuperação. O Inter está de folga nessa segunda, terça e quarta, se representa na quinta-feira, e na quinta mesmo deve oficializar aí essa lesão do Fernando, que vai perder agora boa parte do meio para o final da temporada. Ele tem contrato até dezembro com o Inter, teve uma procura do Internacional para uma renovação e ele já avisou que gostaria de esperar, porque não sabia se iria se aposentar, já está com 37 anos. Pode ser que isso aconteça e pode ser até que o Fernando não vista mais a camiseta do Internacional. Jaigor Tanque. Cara, é a pior notícia. Ontem foi o pior dia do ano do Inter, o JB, disparado. Ontem o Inter teve uma sequência de notícias que acabrunham o torcedor e que, com certeza, por sorte, é em um período onde há data FIFA e não há tempo para que isso impacte no clima de um jogo, no ânimo de um jogo. O tempo é o melhor remédio para algumas feridas. E ontem o torcedor do Inter ele se machucou. Não só com o que os sorteios apresentaram, 2 adversários duríssimos na Libertadores do Flamengo, na Copa do Brasil o Fluminense, mas a notícia das lesões do Fernando, tem o Borré também que está cortado da seleção colombiana por uma lesão no abdômen, mas em especial o Fernando. O Fernando ele é o jogador mais... ele é a maior unanimidade que eu vi no futebol do estado nos últimos anos, pós-conquistas do Grêmio, muito provavelmente. Ninguém critica o Fernando. O Fernando ele é um cara que, ele, pelo nível de atuação, pela capacidade de liderança, pelo caráter que ele tem, pela capacidade física que ele tem mesmo aos 38 anos de idade, o Fernando ele era aquele cara que era uma unanimidade, ele era um ponto de segurança, um ponto de uma espinha dorsal do Inter, que a partir dali se construiria outras coisas. A notícia de que ele está fora, muito provavelmente, com certeza da parte quente da temporada, mas possivelmente de toda a temporada, ela machuca. Ontem foi um dia que o torcedor do Inter ele ficou machucado. Que bom que tem o tempo para respirar, sofrer um pouco, respirar, pensar em alternativas já para o jogo contra o Galo e no restante da temporada, mas essas alternativas elas precisam de algumas ações um pouco mais enérgicas da direção para substituir aquele que era o melhor jogador do Inter. Só para não deixar, eu até não queria ficar falando tanto, mas eu não gosto desse apequenamento do Inter, acadelamento seria o termo. Cara, a lesão do Fernando, terrível. Mas agora, pegar o Flamengo e pegar o Fluminense, pelo amor de Deus, vocês estão tratando o Inter, meu Deus, pegou o Flamengo, morreu, calma, cara. Vocês estão diminuindo o Inter por desse tamanhozinho. E vale o mesmo pro Grêmio, Difícil era pegar o Central Córdoba, o Flamengo. Não, mas é que assim, na boa, foi um dia trágico, a notícia do Fernando é trágico, mas o pior dia do ano do Inter, porque pegou o Flamengo, vocês estão... É que é o pior... o Inter tá desse tamanhozinho pro Tiger Junk, tá? É que é o pior... O Inter, pro Tiger Junk é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui. É o pior
pior dia do ano do Inter porque o Inter soube que pega o Flamengo no dia em que perde o Fernando. A notícia trágica é o Fernando. A notícia trágica do Flamengo pegar o Flamengo e o Fluminense é trocar a garrafa. Pegar o Flamengo e o Fluminense é trocar a garrafa. Se o Inter descobre que pega o Flamengo no dia que contrata o Fernando, é um ânimo. Porque fala, pô, esse Flamengo aí, com o Fernando que tá chegando agora, nós vamos pra dentro deles. A notícia do Flamengo no dia que tu perde o Fernando, ela se torna uma notícia ruim pelo fato de tu ter perdido o Fernando e que, obviamente, isso acabrunha o torcedor. Mas, como eu disse, o tempo é remédio. No jogo contra o Flamengo vai estar todo mundo empolgado porque tem tempo até lá. Mas precisa encontrar soluções. Mas tem uma coisa aí, se tu pegar assim, por exemplo, tá? Da importância do Fernando hoje, o JB, talvez indo ao encontro do que tá dizendo o Tiger. Se tu pegar o time do Flamengo, mesmo com a Arrascaeta, o Flamengo busca o tempo inteiro um substituto, porque quando sai o Arrascaeta não tem um 10 nem perto dele. O Arrascaeta tá fora do primeiro jogo. E o Flamengo ainda vai contratar. E a gente sabe que hoje o Flamengo tem um potencial gigantesco de contratar o Jorginho. De tirar, tem o Jorginho. Nem tô considerando o Jorginho, porque o Jorginho já tá dentro, né? Mas daqui a pouco pode surgir um outro grande jogador também, porque o Flamengo tem esse potencial. Sabe o que o Inter tá contando para chegar até o momento do confronto com o Flamengo? Quem sabe não vendeu o Vitão. Olha a diferença. Então, talvez o termo trágico possa soar para ti como um pouco exagerado, mas ele, guardado as devidas proporções, ele é assim. Por exemplo, para mim tem uma espinha dorsal do Inter de 4 jogadores. Do Vitão, do Bernabé, do Fernando e do Alan Patrick. Mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante é o Fernando. Porque quando não tem o Bernabé, claro que tu perde muito, porque o outro lateral que joga é muito fraco, o Ramon, mas aí o Roger pode ir lá, se escabelar, buscar uma cobertura, jogar de uma maneira diferente. Tu não tem o Vitão, é mais difícil, mas daí, agora tu não ter o Fernando, tu perde. O Fernando é um técnico dentro de campo. O Fernando, cara, com a idade que ele tem, jogar o tempo de minutos que ele tá jogando. Cara, ele jogou um Grenal praticamente com uma perna só no sacrifício. Ele faz o jogo ficar diferente, guardadas as proporções, sabe? Era o que nós gremistas sentíamos quando tava o Maicon no auge. Tu olhava e disse assim, cara, pode ter outro parecido com ele, mas não tem ninguém igual a ele. Então acho que esse é um buraco considerável pro Inter. Por que tu falou guardar as proporções? Não, porque a gente tá falando de jogadores... É que o Fernando da carreira jogou mais. Mas só um pouquinho, JB. É que o debate vale. Assim, o debate vale. O que eu tô falando é que a gente não pode comparar o auge dele no Inter com o auge do Maicon, porque o Maicon era mais jovem, é disparelho até pra ele. Mas isso só mostra a grandeza que ele é enquanto jogador. Ele é um jogador que tu não sabe se ele marca, se ele joga, se ele constrói, se ele destrói, se ele organiza. Campo, Fernando e Maicon seria fenomenal. Mas aí tu vê, porque é isso que tá dizendo o Tiger e eu concordo e que tu tá discordando. É que se tu olhar pro Flamengo, cara, o Flamengo hoje pode contratar quem ele quiser no mercado. O Inter tá contando com a possibilidade de, quem sabe, não perder o seu melhor zagueiro. O Flamengo vai ter o Jorginho contra o Inter e o Inter perdeu o Fernando contra o Flamengo. Não tem eu acho assim, o Internacional tem totais condições, primeiro sem o Fernando, de fazer um enfrentamento contra o Flamengo. Essa é a primeira coisa, tá? Que eu acho que menosprezou-se o Inter automaticamente por isso, tá? Eu não entendi muito bem. É que é mais difícil. É mais difícil, claro É que Diogo, tem o baque do tempo da hora, né? Ficar sabendo agora, tu sofre, tu sente e tu te recupera. Tem 3 meses pra isso. Respeito, mas não concordo. E outra coisa que eu vi ontem nas redes sociais, e acho que até foi o Lucas Dias que repostou, desculpa, não precisa de 10 milhões de euros pra repor o Fernando. Não. Precisa. O Fernando é um baita de um jogador. Tá, mas só não pode ser. Não vai ali no Caxias e pega o Juventude, em Caxias pega o Kaique do Juventude, que não vai dar. É óbvio que não vai dar. Mas o Fernando não é hoje um jogador que com 10 milhões de euros tu precisa pra repor. Eu tenho uma tese. Entendeu? Não, pega o Fernandinho, que era do Atlético Paranaense. Não sei se é o também cara não sei, tá? Eu só acho assim, a perda é significativa? Mas eu acho que o Inter tem probabilidades de perdas maiores. Por exemplo, Bernabé, voltando de lesão, se é que vai voltar para esse jogo contra o Flamengo, tá? Acho que não volta, pelas informações que o próprio Tiger e o Lucas Dias têm, tá? Esse sim. Tu não bota ninguém ali do mesmo nível. E olha que tá aqui um cara que não gosta do Bernabé, mas tu não consegue botar um cara do mesmo nível ali. Nem parecido. O Fernando tu encaixa um modelo, um estilo e tal e coisa. O Bernabé é muito específico, é um cara que o Inter investiu quase 5 milhões de euros, entendeu? Pra ter esse cara. Então, assim, eu acho que os problemas são maiores do que o fato de o Fernando... Eu acho que se criou uma mística no Fernando pra esconder outros problemas. Esse pra mim é o fato. O Bagé citou a espinha dorsal do Inter. Fala de novo, por favor, Bagé, a espinha dorsal do Inter. Vitão, Bernabé, Fernando e Alan Patrick. Eu tô contigo, eu concordo disso, tá? O Inter pode não ter 3 desses jogadores contra o Flamengo. O Inter pode não ter o Vitão, se vender... Não pode não ter o Bernabé. Aí o problema é maior lesão, do que perder o Fernando. E não terá o Fernando. E aí o Alan Patrick tem 3 meses pra ficar bem até lá. Mas é esse o problema, tá? Agora, eu tenho uma tese sobre a reposição do Fernando.
tu não precisa ir ao mercado para repor o Fernando. A reposição do Fernando, ela tá no Beira-Rio. O Inter gastou 4 milhões e meio de euros Thiago Maia. para um camisa 5, que era um dos melhores do futebol brasileiro, que é o Thiago Maia. E que o Roger inventou, e foi muito bem em determinado momento, que era a camisa 8. Mas o Thiago Maia, ele de origem é camisa 5, não camisa 8. Tu não precisa gastar 10 milhões de euros, tu não precisa ir buscar o Fernandinho, se tu tem no elenco um cara que tu gastou 4 milhões e meio de euros para ser este camisa 5, porque quando o Thiago Maia veio, ele veio para ser camisa 5. É que se tu tiver, se nós Tira o Fernando, bota o Thiago Maia ali e contrata um outro 8. É que se nós estivéssemos falando do Thiago Maia do Santos, lá na época Ou do Flamengo, campeão da Libertadores. Quem sabe quando ele chega no Flamengo, mas é que o Thiago Maia do Inter, ele não conseguiu banquear o Bruno Henrique. Mas como 8, que não é a dele é a 5. E ele não tem como bancar o Fernando, porque o Fernando é extra classe e dos maiores primeiros volantes que a gente teve no Beira-Rio nos últimos anos. Não sei. Ele Thiago teria Maia que acordar demais. Não, mas ele é o 5. Começa o Inter, planejamento pro segundo semestre. Thiago Maia, não com a 5, porque ele joga com a 29, mas como o cara da 5 do... Cara, no auge do Thiago Maia 5, ele foi sacado para ir pro banco, pro Wallace na Seleção Olímpica. Não sei se... Não, o auge dele foi no Flamengo, campeão da Libertadores, né? Mas ali ele não era titular, né? Era. Quente, claro, não, o Thiago não, Maia era. não. Tá, era ou não era? Ele foi titular na final ou não? Foi? Então, Contra o ele era Atlético titular. Paranaense? Sim. Te busco aqui. Olha. 1x0. Naquele jogo que fez o gol Naquela foi o- final, o Alex Santana era titular Era. também. Tem Do torcedor Atlético que não quer ele no Paranaense. Grêmio agora. É. Exatamente, do Atlético Paranaense teve jogador expulso no primeiro Filipão, tempo, 1x0, gol do Filipão, era o técnico do Atlético Paranaense, 1x0 Flamengo, gol do Gabigol, segundo gol em final de Libertadores, Quem era o Dorival técnico do Júnior ganha. Flamengo? Era o Dorival. Ganha a Libertadores pelo Flamengo. E aí, era titular, Paulinho? Fala aí, Paulinho. Ó, Tem então eu tô microfone com o time à aqui, disposição. Paulinho. Tu tá com o time aí. Não, o Paulinho Paulinho tem mais sempre credibilidade que eu. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Peraí, vai devagar que eu já me embananei. Então, vamos lá. Santos, Rodinei... Santos Sistema não é o time, tá? Santos Não é o time. é o goleiro. Gente, É o o goleiro. Thiago Sistema Maia. defensivo: Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, que agora é o técnico do Flamengo. Pereira e Hever. Aí o meio-campo começou com Thiago Maia, depois entrou o Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. João Na frente, Gomes joga Gabriel e Pedro. Esse outro joga O muito. Thiago Maia botou o Vidal no banco. Não, o João Cara, Gomes não o é Vidal gago. tava no time. Ah, tá, o João Gomes o outro, tá. O João Gomes cantor. Ah, tá. Ô, Sabe Lucas que o Dias. João Gomes, quando chegou lá no Wolverhampton, ele foi apresentado com a música do João Gomes do forró. Ah, é uma boa. Canta uma música do João Gomes aí. Ele usa um chapeuzinho de cangaceiro. Ele é bom Tu vê um cara que canta Tô forró, precisando usando de chapéu cangaceiro. dengo, amor. Ai, que Errado ainda. Ai, fala Errado. sobre o time inteiro Aliás, do DM do tá Inter. precisando Lucas de Dias. dengo, né? Tu tá precisando de dengo? Claro, Lucas tá Dias? livre, tá Não, livre no Desco não. no mercado. Vai, Lucas Dias, não te compromete, vai. Beleza. Vamos lá. Vamos falar sobre o time do Inter que tá no departamento médico, JB, porque tem muitos jogadores. Eu sei que tu não gosta de contar como mais do que um time, mas eu conto como mais do que um time, tá? 12 jogadores no departamento médico, contando o garoto Luca Drummond, tá? Contando o garoto Luca Drummond. Fora esse, tá, JB? O Inter tem, por ordem de chegada no departamento médico, Mercado, que deve voltar depois do Super Mundial, assim como o Luca Drummond. O Bruno Gomes, que foi o primeiro lesionado da temporada, passou por uma cirurgia no joelho, vai voltar só na reta final da temporada. O Rocher, que a previsão é que retorne depois da parada para o Super Mundial. O Carboneiro, que o Roger botou até como dúvida para o jogo do dia 12, ele já está trabalhando no campo com bola. Pode ser que volte contra o Galo, se não depois da parada para o Super Mundial. O Ener Valencia, que está tratando a lesão na posterior da coxa esquerda, que foi de grau 2 na seleção equatoriana neste momento. O garoto Vitor Gabriel, que foi uma lesão ligamentar no tornozelo, está para voltar depois do Super Mundial. O Ricardo Matias, que o Inter não comunicou como lesão, mas já são 2 jogos fora por um desconforto na posterior. O Bernabei, que é a lesão mais grave dos jogadores que tiveram lesões musculares, uma lesão grau 3 na posterior da coxa. O Fernando, que falta o Inter confirmar, lesão no ligamento do joelho direito. O Borré, que teve constatado aí, o Inter também vai oficializar essa semana uma lesão no abdômen, deve ser 1 mês de parada, então volta depois do Super Mundial. E o Vitinho, que mais uma vez teve uma lesão, ele estava voltando de uma cirurgia no dedo, agora teve um problema no cotovelo. Cara, é um time que se a gente fizer um 4-1-4-1, coloca ali os nomes de novo, dá pra colocar Bruno Gomes, Rocher, Bruno Mercado, Gomes, o Vitor Gabriel e Bernabei. Bernabei, linha de Fernando, 4.
Aí, primeiro homem, Fernando. Vitinho, Carboneiro, Valência e... Não, eu faria o seguinte, ó. O Vitinho pela direita, o Valência pela esquerda. O Borré e o Carboneiro mais centralizados. E o Nós estamos Ricardo dando Matias na frente. E o Ricardo Matias na frente. É isso aí. Cara, são 11 jogadores. Na boa, o Luca Drummond eu não vou contar como um jogador Reserva. Não, ele não ficaria no Inter se ele não tivesse lesionado. Não, o Luca Então, Drummond... como jogador é muito bom. Essa história é triste. O Luca dele. Drummond é inacreditável e triste a história porque ele estava, e inclusive ele já tinha negociações com outros clubes, ele ia ser liberado depois do término do contrato dele com o Inter. No último treino dele, o contrato dele ia acabar às 6 horas da tarde do último treino dele, no ano. Às 4h40 no treino, ele rompe o cruzado. Não, ele estava acertado no no clube russo. Sim, Ele ia pro CSK. Sim, mas o Inter ia liberar ele do contrato, porque ia acabar o contrato, e ele ia pro clube russo. Isso. E aí ele... Uma pergunta. E ele perdeu o contrato lá. Destes jogadores aí, desses 12, quais garantidamente jogam contra o Flamengo? Que é Não, o que importa, o mercado vai estar à disposição. Que é o que importa, Sem né? jogar muito. Não, tempo. mas O são Rocher 2 não. meses. Porque a temporada, não. a temporada volta em julho e o jogo é... O Rocher não, perdão. O Bruno Rocher Gomes vai. não. O Bruno Gomes não. Bruno Gomes não. O mercado, acho que disposição, mas não vai jogar. Não, gente, o mercado volta agora no início de julho, o jogo é no final de agosto, ele vai estar um mês jogado já. não Mas sei. Sem muito Ó, eu muita acho que temporada. garantido, tá? Mercado, Rocher, Carboneiro, Valência. Eu acho Isso. que o Rocher com Borré, certeza. Borré, com certeza. Vitinho. Vitor Gabriel, Ricardo Matias. Esse com certeza. Então isso aí. Não, e o Valência. Só pra que agora a É preocupação. que, gente, o Flamengo é final de agosto, né? Calma. O Flamengo é no Que é o que final de importa, né? agosto. Pro Inter, né? E o Fluminense Não, o ali Fluminense é... é antes, né? Fluminense mas é que o Fluminense é a segunda linha, Ô, né? Diogo, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. O Inter joga dia 12 de junho contra o Galo. E se o Inter É lá perder em pro Galo? Galo, é lá em Galo. Se o Inter perder pro Galo, o Inter pode ficar 30 dias no Z4. Não, mas esse time joga quando Então, quer, assim, vai jogar domingo. não é que o Sol falou sobre isso. O Campeonato Brasileiro agora ele já começa a virar uma prioridade porque o Inter tá com, como o Fernando diz, a água batendo no popô. Uma prioridade reversa, né? Claro. Porque se falava no Inter disputando coisa lá em cima, né? Isso é bom demais para o Flamengo, não é mesmo? E aí, o que você falaria para o nosso amigo torcedor do Internacional? Você pediria para ele ter calma, que vai ter muito tempo ainda? Ou meteria ainda mais medo nele? Porque é preocupante, né? É muito preocupante para o torcedor do Inter. Já para o flamenguista, isso é uma ótima notícia, uma notícia maravilhosa, né? Então, o Flamengo, apesar de tudo, apesar do Arrascaeta não participar do jogo de ida, né, contra o Internacional, vai ter o Jorginho até lá. Então isso é muito bom, tenho certeza que o nosso Flamengo aí vai estar bem reforçado e vamos pra cima, além do Jorginho ainda vai chegar mais 3 reforços e o Boto já deixou claro que esses reforços não serão apenas para o Mundial de Clubes, e sim para temporada, para toda a temporada. Isso é muito bom, rapaziada. Bom, este foi o corte do canal Debate Raiz que eu queria colocar aqui pra vocês. Deixe teu comentário, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva e ativa o teu sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!